Olá, muito bom dia, senhores pais, senhoras mães de alunos da creche Thalita Andrade. Sou Paulo Renato, quero aqui, de princípio, cumprimentar cada um e a cada uma das senhoras e dos senhores, cumprimentar ainda também a direção da creche, as professoras e todos os demais servidores e servidoras desta Casa de Educação. Hoje, 18 de maio, nós comemoramos no Brasil o Dia D de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a convite da creche, especialmente da professora Alessandra, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Como sabem, eu sou advogado e me guiarei aqui mais ou menos no sentido de tratar da questão jurídica da exploração sexual de crianças e adolescentes. O que é essa exploração sexual de crianças e adolescentes? A princípio, nós podemos dizer que essa exploração ela se caracteriza por qualquer relação de natureza sexual envolvendo um adolescente ou uma criança e um adulto, certo? Toda e qualquer relação sexual, ainda que de forma tentada, ou qualquer prática, né, de ato libidinoso com criança ou adolescente por meio de um adulto, né, através da pessoa de um adulto, vai caracterizar a exploração sexual de criança e ou adolescente. É interessante notar que essa prática, né, apesar de muito antiga, né, não é uma coisa nova a exploração sexual de crianças e adolescentes no país, é uma coisa que remonta às mais longínquas datas da nossa história. Essa conduta ela é tipificada como crime, o qual está previsto no artigo 224-A da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o qual dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente, e esse artigo diz o seguinte, esse artigo 224-A da Lei 8.069/90, diz: submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual é crime, com pena de reclusão, que vai de 4 a 10 anos e multa. Então a pena para o crime de exploração sexual é de 4 a 10 anos. Certo? É interessante a gente perceber ainda que essa lei ela traz a diferença entre quem é criança e quem é adolescente. Criança é toda aquela pessoa, né, de idade até 12 anos de idade incompletos. A partir de 12 até 18, nós vamos ter a pessoa do adolescente. Então, a prática de qualquer ato sexual, seja a conjunção carnal, ou seja, qualquer outro ato libidinoso, né? Conjunção carnal é a prática sexual em si, né? Ato libidinoso é qualquer outro ato que não seja a prática sexual da introdução do pênis na vagina. Isso vai caracterizar exploração sexual se for o caso de submissão dessa criança e do adolescente a essas práticas sexuais. É importante dizer ainda que o artigo 217-A do Código Penal, ele diz que qualquer prática sexual com menor de 14 anos de idade caracteriza estupro presumido. E aqui, mais uma vez, essa prática sexual pode ser a conjunção carnal, né, que é a introdução do pênis na vagina, ou qualquer outro ato libidinoso, seja com dedo, seja carícia, seja beijo, qualquer prática que caracterize ato libidinoso vai caracterizar estupro presumido. E a pena para esse tipo de crime vai de 8 a 15 anos de reclusão. De 8 a 15 anos é a pena para o estupro presumido. Então, qualquer criança ou adolescente menor de 14 anos, quando sujeito à prática sexual, ali já está caracterizado o estupro presumido com pena de 8 a 15 anos de reclusão. Eu vou falar isso mais detidamente, e uma questão bem interessante no final da minha fala. Inusitadamente, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu recentemente que a exploração sexual de adolescentes já submetidas à prostituição não importa na prática do crime tipificado no artigo 224-A da Lei 8.069/90. É um retrocesso isso, é algo assim extremamente absurdo, né? Porque o que o STJ está dizendo é o seguinte: ora, se a menina, seja criança ou adolescente, já está vivendo da prostituição, qualquer ato com ela não caracteriza o crime de exploração sexual. Isso é para nós extremamente absurdo, porque, como eu disse para vocês, a lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Então, nesse sentido, nós não podemos entender que uma pessoa, uma criança ou um adolescente, só porque está entregue à prostituição, vive da prostituição, possa praticar atos sexuais com maior de idade e esse ato não caracterizar exploração sexual. Isso é, ao nosso sentir, extremamente absurdo, porque a proteção da lei é integral, é para todas as crianças e adolescentes. É uma questão de dignidade da pessoa. E assim, nós não podemos aceitar esse tipo de entendimento do STJ. Gente, algumas questões importantes a gente tem que ver quando a gente trata de exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que elas podem se dar? Né? Como é que essa exploração pode se dar? Quais os tipos de exploração existentes? Nós temos 6 principais tipos. Trocas sexuais, que é quando o maior de idade troca algo, né? Seja dinheiro, seja brinde, seja qualquer outra coisa, com a criança ou adolescente em troca de sexo. Nós temos a exploração sexual autônoma, que é aquela em que, independentemente da razão, né, acontece a prática sexual, da exploração sexual da criança ou do adolescente. Isso está muito vinculado ao fator de pobreza, né? A gente sabe que, sobretudo nas periferias, as crianças e os adolescentes mais pobres estão mais vulneráveis a essas práticas sexuais em troca de alguma coisa. A exploração sexual agenciada, né, que é aquela em que ocorre quando, por exemplo, cafetinas, cafetãos, os bordéis, né, aliciam pessoas, né, crianças e sobretudo adolescentes, para trabalharem nessas casas de prostituição. Às vezes até enganam dizendo que vão trabalhar em agências de modelo, e aí essas crianças e esses adolescentes são levados, na verdade, à prática sexual, à exploração sexual. Nós ainda temos uma outra modalidade, que é o turismo com motivação sexual. Isso acontece muito em feiras de agronegócio, em grandes eventos, nas praias também, em que as crianças são levadas para atender, sobretudo a estrangeiros, né? Claro que também tem brasileiros envolvidos nessa situação, né? Homens de negócio, mulheres de negócio também, que acabam se aproveitando de crianças e adolescentes para a prática sexual. Por fim, nós temos uma outra, que é a questão do tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Esse tráfico pode se dar dentro do país ou até para fora do país, né? Muitas crianças e, sobretudo, adolescentes são levadas para fora do país, né, ou para outras regiões dentro do país, né, para serem exploradas sexualmente. E, na verdade, elas são enganadas, né? E, às vezes, enganam até as famílias dessas crianças e desses adolescentes, prometendo que elas vão trabalhar em alguma coisa, como modelo, etc, etc. E, na verdade, elas vão ser vítimas de tráfico de exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma outra situação que eu também considero como sendo uma das mais graves, né, explorações sexuais, um dos tipos mais graves de exploração sexual, é aquela que se dá no ambiente familiar, né, em que muitas vezes os pais desconhecem, né, quando um dos pais não é o causador da exploração, né, às vezes se dá com um primo, com um tio, com um vizinho, com um parente próximo. Então, esse tipo de exploração, o grande problema dele é porque está dentro da família. E isso, muitas vezes, faz com que a criança ou adolescente sofra a violência sem denunciar, com medo do familiar, com medo daquela pessoa que está ali explorando, né?
e muitas vezes também o fato não é denunciado para evitar-se um constrangimento maior dentro do ambiente familiar. Então isso é muito grave, é necessário que nós pais, nós mães, estejamos atentos cada dia mais com relação às atitudes das nossas crianças, né, o comportamento, sobretudo o comportamento psicológico das nossas crianças, para que a gente possa dar uma atenção maior e evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de exploração sexual. Tudo isso, né, tem como causa vários problemas sociais. Como eu disse, as famílias mais vulneráveis, né, de baixa renda, elas estão mais propícias a esse tipo de exploração sexual, né? Isso tem consequências também para a vida dessas crianças, consequências sociais, consequências psicológicas, e tudo isso deve ser levado em conta quando a gente trata de exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma questão bem interessante, pessoal, que eu até tenho trabalhado como advogado, é a questão do casamento do ofensor com a vítima, no caso de estupro presumido com menor de 14 anos. Como é que tem se comportado a justiça, os tribunais, nesses casos em que, digamos, um casal de namorados, o rapaz maior de 18 anos, a menina menor de 14 anos, e acabam se envolvendo numa relação sexual. Como é que tem sido esse entendimento? O entendimento é de que, mesmo que ele venha a casar e a constituir família com essa moça, com essa menina, com essa adolescente, vai estar caracterizado o crime de estupro presumido. E aqui em Irapuã, recentemente, um rapaz que eu estou patrocinando a defesa dele, foi condenado a 16 anos de prisão, em virtude de ter mantido relação sexual com uma menina de 13 anos de idade e mesmo depois casou com ela, passou a viver, na verdade, com ela numa união estável, tiveram uma filha, e essa gravidez que ela teve foi o motivo ensejador do aumento da pena, porque, como vocês viram, a pena vai até 15 anos, mas se houver uma causa de aumento de pena, como havia no caso que eu estou tratando, que era a gravidez da criança, né, de 13 anos, da adolescente de 13 anos, aí a pena aumentou. Ele hoje está condenado a uma pena de 16 anos de reclusão, para cumprir no regime inicialmente fechado. Eu recorri e ainda estou aguardando decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Isso eu estou mostrando esse caso para que vocês possam perceber a gravidade dessas questões. A Justiça não tem alisado, o Ministério Público não tem passado a mão na cabeça das pessoas que se envolvem com crianças e adolescentes para fins de ou exploração sexual ou até mesmo para a prática de sexual dentro de uma relação de namoro. Por fim, é necessário, para evitarmos esse tipo de constrangimento às nossas crianças, às nossas adolescentes, e esse tipo de exploração e de desrespeito às crianças e adolescentes, é preciso que todos nós, sociedade de modo geral, escola, a sociedade civil organizada, os pais, as mães, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, através das suas políticas públicas de assistência social e de saúde, possa estar contribuindo em conjunto para que a gente possa evitar a exploração sexual de crianças e adolescentes, não só no município de Irapuã, mas em todo o país. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado e até a próxima oportunidade.